Aparelhos fixos. Opa, tá errado aqui também. Aparelhos fixos. Em sua maioria, são variações do sistema Edgewise, que utiliza fios retangulares em um encaixe retangular. Bom, então, quem é o pai da ortodontia moderna? Engel, né? Então, se a gente for olhar o histórico da elaboração dos aparelhos fixos, o aparelho Edgewise, que é utilizado até hoje, ele teve algumas modificações ao longo do tempo. E é sobre isso que a gente vai falar da agora para frente. Então, os principais passos para a evolução do Edgewise foram o controle rotacional automático. Então, foram inseridos os brackets duplos ou brackets simples com extensões proximais. Então, o bracket ele tinha as aletas duplicadas, ou ele tinha uma aleta simples com uma extensão, uns braços assim na horizontal. Esses brackets são chamados de brackets de Lewis pré-molares ou brackets de Lang. E eu não sei se vocês vão se lembrar da aula passada, mas o bracket duplo, lembra que tinha uma questão falando sobre bracket geminado e bracket simples, quem era mais interessante para o controle rotacional? Então, quando você tem uma extensão proximal, você tem um maior controle dessa rotação. Então, foi um ponto bem favorável na evolução dos aparelhos fixos a partir do Edgewise. Redução nas dimensões do encaixe do bracket, do slot 22 para o slot 18. Por que isso foi importante? A gente vai ver que uma das dobras que são indicadas à mecânica Edgewise é a dobra de terceira ordem, que é o torque. Então, num slot menor, a gente tem uma expressão maior de torque. Todo mundo familiarizado com torque, não é? Movimento de raiz. Prescrição do aparelho pré-ajustado, straight wire. Então, alguém sabe dizer a diferença entre o Edgewise e o straight wire? Qual é, gente? Vamos lá, vamos participar. Depois do almoço fica tenso, eu sei. Voluntário. Uma prescrição do fio reto, né? Então, é isso mesmo. Os aparelhos pré-ajustados, eles já vêm com aquelas dobras que o Edgewise preconiza que sejam incorporadas ao arco, escritas, traduzidas nas suas canaletas. Mas a gente vai ver daqui a pouco que são sugeridas algumas dobras complementares também no aparelho straight wire, para que a finalização fique mais adequada. Então, ele reduz a necessidade de compensação com dobras, mas ele não elimina, embora a propaganda seja que é a mecânica do arco reto. Quem nunca usou uma alcinha de bull para retração num aparelho de prescrição? Prescrição X e dobra de finalização, enfim, quem nunca, né, gente? Então, os principais passos para a evolução do Edgewise, continuando, são as dobras de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Gente, grifem, iluminem, marquem, isso já caiu várias vezes em concursos diferentes. Então, as dobras de primeira ordem também são chamadas de dobras in-out, e elas são necessárias para compensar as variações nas superfícies vestibulares dos dentes. Então, dobras in-out, visualiza um incisivo aqui. Então, uma dobra de primeira ordem, no sentido, a gente fala de offset ou inset, são dobras de primeira ordem. As dobras de segunda ordem ou dobras artísticas, elas são usadas para angular os brackets, os dentes, no sentido mesodistal. Então, por exemplo, o incisivo lateral. Você quer finalizar o incisivo lateral, não está assim bonitinho, aconchegado ao incisivo central. Aí você vai fazer uma dobra artística ali naquele incisivo lateral, em que você vai intruir a mesial do incisivo lateral e extruir a distal desse incisivo. Essa dobra artística é chamada de segunda ordem. Dobra de terceira ordem ou torque. Então, é usada para compensar a inclinação da superfície vestibular dos dentes. Aí você está lá finalizando, fez aquela retração bonita depois de extração de 2 pré-molares e o incisivo está verticalzão.
Isso no sorriso não fica bonito. Então, se indica um torquezinho suave, vestibular de coroa, nesse incisivo superior, para a finalização ficar mais harmoniosa. Esse torque vestibular de coroa também pode ser dito como torque o que de raiz? Lingual de raiz. É importante sempre a gente dizer qual o referencial que a gente está adotando, se é a coroa ou se é a raiz, quando a gente fala sobre torque. Quer perguntar? Então, a Fernanda fez uma pergunta muito interessante aqui, isso já foi até questão de prova. No livro, isso é do capítulo 15 do Graeber, ele fala que as dobras, que existe uma ideia geral de que os dentes têm que sofrer um torque lingual de coroa. Um torque lingual de coroa, tanto no arco inferior como no arco superior. À exceção dos incisivos superiores, que esses vão ficar em torque zero ou em um torque suavemente lingual de raiz. Aí ele fala. Mas eu coloquei um quadrinho mais para frente, a gente vai ver. Ele fala torque lingual de coroa ou torque lingual de raiz. Alguns livros dão um sinal de menos ou um sinal de mais, essa é a referência. Mas especificamente no Graeber, que é da onde eu tirei esse material para a nossa aula, ele não usa nem menos nem mais, ele fala torque lingual de coroa ou torque lingual de raiz. Tá bem? Mas quando a gente vai comprar um bracket de prescrição XYZ, normalmente vem lá a angulação em menos ou mais. E aí a gente tem que se familiarizar com a prescrição para ter um domínio adequado da técnica. Tá bom? Até, por exemplo, se você quiser você vai usar um bracket de prescrição, sei lá, Roth, classe 2, e aí você não quer vestibularizar tanto o incisivo inferior. Muitas das vezes o que a gente faz? Inverte o bracket. Então, o domínio da técnica é bem importante. Mas nesse capítulo, e especialmente para o nosso concurso, no que diz respeito à primeira fase, a gente não tem muito esse domínio, não. Não se fala muito sobre isso, a não ser no quadro que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu fiz esse quadrinho aqui, eu fiquei orgulhosa, gente, desse quadro, porque eu acho que, assim, eu olho para ele e vejo algumas questões que são possíveis de serem cobradas. Por exemplo, a aeronáutica adora. Observe as alternativas abaixo e diga quais são as verdadeiras. Aí, sei lá, na alternativa 1, vai estar lá. No Edgewise moderno, a dobra antirrotação de molares superiores é de 7 graus. Verdadeiro ou falso? Assim, sendo bem maldosa, pegando ali na carne. O que é importante a gente olhar para esse quadro e ver? Que no Edgewise convencional, as dobras se destinam ao que elas realmente dizem. Então, por exemplo, a dobra de terceira ordem serve para posicionar corretamente as raízes no sentido vestíbulo lingual. As dobras de primeira ordem, compensar diferenças na espessura dental, são aquelas dobras in-out. As de segunda ordem, posicionar as raízes no sentido mesodistal. Isso aqui no Edgewise convencional. Agora, no Edgewise moderno, quando ele fala em dobra de primeira ordem, ele está falando sobre a dobra anti-rotação dos molares, que deve ser de 10 graus para o primeiro molar e segundo molar superior, de 5 a 7 graus para o primeiro molar e segundo molar inferior. Cara de exército. Isso tem cheiro de exército. Mas vai que um dia a aeronáutica cobra. Eu coloquei. Dobras artísticas nos incisivos superiores. Compensar a inclinação da borda incisal com o longo eixo do dente. Então, o que ele fala? Tem uma imagem que eu não coloquei aqui, mas ele diz que a borda incisal do incisivo superior, ela não está numa relação de 90 graus com o longo eixo do dente. É como se, para a gente ter uma borda incisal retinha, paralela, a gente precisasse fazer uma dobra artística nesse sentido aqui, ó. Lógico que aqui eu estou exagerando, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem.
Você precisa dar um tipzinho, uma dobra artística para a gente ter essa finalização do incisivo. Deu para entender? Lá ele mostra um desenho assim. Eu voei e não coloquei aqui na aula. Mas, gente, aqui é tanta coisa que a gente fica assim, isso não vou pontuar, isso eu vou. Enfim. Inclinação do primeiro molar superior, oclusão da cúspide distal e permitir melhor engrenamento oclusal. Então, na finalização do primeiro molar superior, ele fala o seguinte, que antes de finalizar, o dente vai estar... Não, peraí. O dente vai estar assim, esse aqui é o primeiro molar superior. Aí, ele preconiza que seja feita uma dobrinha para acomodar melhor essa cúspide distal em relação ao molar inferior, para que exista um melhor engrenamento oclusal. É como se fosse sentar o dente. E aí, essa dobra também é uma dobra artística. Afinal de contas, a gente está alterando a posição da raiz no sentido mesodistal. Beleza? Tô falando grego ou tá dando para acompanhar? Dobras de terceira ordem. Então, são dobras para corrigir verticalização dos incisivos e molares, vestibularização dos mesmos. Então, lá ele mostra uma figura em que na finalização, tanto os incisivos quanto os molares estão assim, bem verticalizados. E aí ele sugere que seja feito um torque vestibular de coroa ou lingual de raiz para finalizar de maneira mais bonita e mais confortável, tanto nos molares como nos incisivos. Tá certo? Questãozinha. Sobre conceitos em ortodontia referentes à técnica Edgewise, arco de canto, relacione a coluna da direita com a esquerda. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Alguns números poderão ser usados mais de uma vez. Aqui, gente, baixou Nossa Senhora do concurso na pessoa que fez a questão e colocou essa informação bacana pra gente, porque na hora do concurso, gente, a gente pensa assim, meu Deus, onde eu estou errando, que está repetindo o número. Então, Nossa Senhora do concurso apaziguou o coração dessa pessoa que fez a questão e colocou lá. Então, inset e offset, dobras in out, são primeira, segunda ou terceira ordem. Vamos lá, vamos preencher aí. Dobras in out, dobras de primeira ordem. Posicionar as coroas no sentido mesodistal. Mesodistal são dobras artísticas de segunda ordem. Inclinar os dentes em relação ao plano vertical. Gente, juro que quando eu vi isso eu fiquei assim. Eu fiz esse concurso. Quando eu vi isso eu fiquei assim. Aí o que eu fiz? O que um concurseiro faz nessa hora? Pula. Eu pulei. Dobra chip. Pô, dobra chip são dobras artísticas de segunda ordem. Então a gente colocou aqui 1, 2 e a última é 2. Vamos ver se tem alguma alternativa que fecha o nosso gabarito aqui? C. Então, aqui só podia ser 3. Aí eu coloquei essa questão, fiz questão de colocar essa questão para a gente fazer junto em aula, para vocês saberem que a relação do plano vertical, essa alteração da relação do plano vertical, é também uma dobra de terceira ordem. Indicações de bandagem. Gente, pessoal do online, recebi 2.999 perguntas em relação às indicações de bandagem. Porque na aula passada nós falamos que nos segundos molares a gente estava falando de indicações de colagem. E aí quando eu disse assim, quando tem uma altura curta do segundo molar, nos pacientes jovens é indicada a colagem do segundo molar. Alguém lembra disso? Aí, gente, vem aqui o Profit e diz que não. E diz que os dentes que têm superfícies pequenas têm que ser bandados. Oi, professora, como assim? Não estou entendendo. É isso mesmo, gente. Um livro diz uma coisa, outro livro diz outra. Aí chega na prova, ele pode dizer, segundo Profit, segundo Graeber,
Só que, assim... Então, eu misturei os dois, porque, olha aqui, dentes com coroas clínicas curtas. Então, ele diz o seguinte, que o Graeber diz que a colagem nos segundos molares é preferencial em relação à bandagem quando a gente tem uma superfície curta de coroa. Mas o Proft diz que dentes com coroas curtas devem ser preferencialmente bandados. Só que lá no Proft ele diz o seguinte, que em segundos premolares, em adolescentes, com coroas clínicas curtas, é indicada a bandagem e não a colagem. Então o Proft dá um exemplo e o Graeber dá o outro. E aí a gente faz o quê? Domina os dois, gente. É só chutar pro gol e fazer. Então assim, pessoal do online, me perguntaram muito sobre isso. Eu disse até para alguns alunos a página, a referência em que eu tive essas duas informações. E acreditem, é isso mesmo. Num livro diz uma coisa, no outro livro diz outra. Você, que é uma pessoa esperta, vai acertar com certeza, porque você já sabe as referências e vai estar ligado se no enunciado disser um autor ou outro. Oi? O quê? Não entendi essa pergunta. Sim, a Camila está perguntando em relação à indicação para os dentes com coroas clínicas curtas. O Graeber diz que para segundos molares em pacientes jovens está indicada a colagem. O Proft diz que para pacientes jovens em dentes com coroas clínicas curtas está indicada a bandagem nos pré-molares. É isso. Nos pré-molares. Ele fala assim, nos adolescentes, o pré-molar ainda está em fase eruptiva e você precisa incluir aquele dente na mecânica. Se você não tem uma altura ideal de colagem, ele sugere que seja feita a bandagem daquele elemento e não a colagem. É isso mesmo. Então, indicações de bandagem. Gente, ó, atenção que isso aqui já caiu, viu? Dentes que receberão forças intermitentes. Intermitente, dá um exemplo de força intermitente? A gente viu isso na semana passada. Na semana passada não, retrasada, na aula passada. As forças intermitentes são aquelas, por exemplo, que o arco extrabucal faz. Porque são forças que caem abruptamente a zero. Então, esses dentes que receberão essas forças intermitentes e pesadas contra os acessórios têm indicação para bandagem e não para colagem. Dentes que precisarão de acessórios nas faces vestibular e lingual. Então vamos lá, a gente tem uma mordida unilateral posterior do 16 com 46. Aí a gente vai querer soldar um ganchinho ou um botão para colocar um elástico cruzado ali e descruzar aquela mordida. Então para esse paciente não vale a pena você colar na superfície vestibular e na palatina. Você coloca uma banda, coloca o tubo na vestibular e o botão na palatina. Essa é a indicação. Dentes com restaurações extensas. Aí, gente, é o pulo do gato. O Graeber diz que dentes com restaurações extensas não existe uma contraindicação para a colagem. Embora a força adesiva, né, a força retentiva, vá ser menor nesses dentes com restaurações extensas. Mas não é uma indicação de bandagem. Mas o Proft diz que é. Então, dentes com restaurações extensas, pouco esmalte disponível, reduz a força de colagem. Isso é o que ele fala lá. E os dentes com coroas clínicas curtas que a gente já mencionou anteriormente. Ficou alguma dúvida, gente? Importantíssimo essa parte da aula. Proft 2013. Eu coloquei aqui, ó. Preferencialmente são adotados acessórios colados nos elementos anteriores e pré-molares e acessórios bandados nos primeiros molares. Os segundos molares são colados se a exposição da coroa o permitir e bandados se não o permitir. Então, Proft diz isso, que a preferência, se tiver uma coroa clínica curta, é de banda e não de bracket. Questãozinha. São indicações para o uso de bandas ao invés de acessórios colados ao elemento na montagem do aparelho ortodôntico fixo, exceto, gente, eu coloquei exceto em vermelho ali de propósito, sempre que estiver fazendo a prova e tiver exceto, a menos que
marca, grifa, porque a gente esquece. A gente esquece e marca errado. Então ele quer saber, o que ele quer saber aqui? Na verdade, é indicação de... Aí que tá. São indicações para uso de banda, exceto ele quer indicação de colagem. Olha que maldoso. E aí o gabarito pago foi superfícies com restaurações em resina. Caramba, Dariane, agora deu um nó. Deu um nó porque, poxa, dente com restaurações extensas tem indicação para mandagem. Aí que tá. Lembra que a gente conversou sobre o problema de terem algumas referências? Então vamos uma a uma. Dentes com coroas clínicas pequenas são indicações para banda? Tem indicação para banda? Depende do autor, não. O Graeber só fala do segundo molar. É importante pontuar isso, tá? Só do segundo molar. Dentes com coroas clínicas pequenas, então tem indicação para banda. Dentes que necessitam ser restaurados. Aí uma aluna do online me pergunta assim, poxa, mas onde está escrito isso? Gente, também não sei. Se alguém achar um apelo aí, alunos do online, porque eu não achei nada especificamente que diga que dentes que necessitem ser restaurados precisam ser colados. Mas aí eu fiquei pensando, falei, gente, isso é uma suposição, pontuem aí, isso é o que eu acho como curiosa. Se a gente pegar um premolar com uma alteração de tamanho, que precise ser incrementado no diâmetro mesodistal, se ele estiver bandado, vai dar? Não. Então aí seria uma indicação. Não sei, gente, não sei, fiquei pensando, mas aí se fosse assim, isso aqui estaria certo. E não está. Então eu não sei. Se alguém encontrar, e eu estou sendo muito honesta, gente, eu não encontrei em todos os livros, não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, me ajude e vamos ajudar aos colegas também. Então, superfície de dente com restaurações em resina. Por quê? A justificativa que foi dada para o recurso dessa questão foi o seguinte, que embora os dentes com restauração em resina não apresentem uma força de colagem compatível com os dentes que não têm restauração em resina, eles não têm contraindicação para colagem, porque desde que você prepare a superfície com jateamento, condicionamento adequado, você tem uma indicação para colagem. Dentes que irão receber acessórios por vestibular e por lingual, beleza, indicação para banda. Então a dúvida ficou realmente entre B e C aqui, mas o gabarito pago foi C, tá bem? Aparelhos fixos e manchas brancas, me lembrei. Caramba, eu cometi um erro grave com vocês aqui na última aula. A pessoa louca falou para vocês ácido fluorídrico, naquela ácido fosfórico, para usar naquela pasta que é feita com glicerina, pedra pómez de granulação fina. Corrija isso aí, gente. Para microabrasão, é ácido clorídrico. Ácido clorídrico, HCl, 18%. Eu agora confesso que eu estou até cismada, porque eu já falei isso errado tantas vezes. (16), né? Na folha 16 da apostila 3. É que eu estou aqui com essa apostila 4. 18%. Aí tá fosfórico. Então, por favor, corrijam aí. Tá bom? O ácido fluorídrico é aquele usado para condicionamento de superfícies de porcelana. Lembra? 9,6%. Aqui é ácido clorídrico, 18%. Mas vamos lá ao protocolo de tratamento. Então, com relação a aparelhos fixos e manchas brancas, eles dizem o seguinte, que isso aqui está no capítulo 10 do Profit, tá? Quem quiser ir lá dar uma olhada. É mais prevalente nos incisivos centrais e laterais superiores. E as lesões podem ser cariosas ou não. Tem até uma questão na apostila que fala sobre iatrogenia, que é a mancha branca como sendo iatrogenia. E lá ele diz que é mesmo, que é um processo iatrogênico. O protocolo de tratamento. Aguardar o primeiro passo.
Tirou o aparelho, viu que tem a mancha branca? O primeiro passo não é, ai meu Deus, vou tentar reverter o processo. Não. O primeiro passo é aguardar a remineralização natural até 6 meses após a remoção do aparelho. O duro é explicar para o paciente, né, que ele vai ficar 6 meses com aquela manchinha ali, porque ele pode ficar 6 meses com aquela manchinha, mas muitas vezes o processo consegue ser revertido. Aí a segunda alternativa de tratamento, passou o período, técnicas clareadoras em pacientes com boa higiene oral. Terceira técnica terapêutica, microabrasão, aí sim, com a pasta feita com glicerina, pedra pómez de granulação fina e ácido clorídrico, 18%. Pode haver perda de até 250 micrômetros de esmalte. E a eficácia desse protocolo terapêutico é de 83%. Poxa, Dariane, mas isso já foi cobrado, eficácia de tratamento da microabrasão? Não, isso nunca foi cobrado. Mas vai que no Exército cobra. O Exército adora números. Então registrem aí. O último recurso para tratamento da mancha branca é a reposição protética. E aí, reposição protética vai de A a Z, né? Desde facetas de porcelana, lentes de contato, enfim, coroas protéticas, dependendo se o dente tiver algum outro acometimento. Tá ok?